E bora lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 7 de maio. A gente está piscando, o tempo está passando muito rápido, já estamos aí caminhando para o final da primeira quinzena de maio, né? Já estamos aí na metade da primeira quinzena. Não reparem muito na minha voz, porque eu estou meio gripado, resfriado, sofrendo aqui um pouco, mas bora que bora. Ainda mais com o ar-condicionado que está gelado aqui na sala que eu tô. Vamos falar hoje sobre um tema que eu confesso que eu achava que era um tema muito tranquilo, que era algo assim super de boa, que é certificado digital. Eu achava que era algo que assim não tinha dor de cabeça por trás, até conhecer algumas histórias depois que eu conheci o Kleber. E hoje a gente vai falar sobre a questão que é voltada aqui. Se os certificados digitais hoje realmente estão seguros ou não? Existem muitos casos que a gente viu recentemente de algumas pessoas e alguns escritórios tiveram muita dor de cabeça por conta de certificado. E aí o Kleber, a gente chamou ele aqui, ele é nosso parceiro, a gente chamou ele aqui para comentar, trazer muita explicação para que você possa avaliar se de fato o certificado digital do teu cliente está seguro ou não e o que você pode fazer para resolver isso. De antemão, Kleber, eu agradeço por ter aceito aí o convite, estar presente aqui conosco. O pessoal aí já está enturmado, a gente costuma ter essas aulas bônus aí mensalmente. Hoje, querendo ou não, a gente está no período de imposto de renda, então o pessoal vai chegando um pouquinho mais tarde ali, às vezes vai ver um pedacinho, mas vai ficar gravado também para quem assistir depois. E bora lá, Kleber, agora é contigo, meu amigo. Perfeito, perfeito. Primeiramente, obrigado, Isaac, pelo convite, obrigado a todos que estão aqui. Eu sei que o tempo é precioso e então vamos tornar esse nosso momento aqui um momento rico de conhecimento, né? Antes de eu compartilhar aqui na tela ali o nosso mapa mental que a gente vai seguir, eu queria comentar com vocês assim, da onde que surgiu esse problema, para ter um pouco sentido. Nós aqui da Certo Seguro, eu sou Kleber, eu sou o CEO da Certo Seguro, mas também sou diretor de tecnologia de uma outra empresa de consultoria tributária aqui, já há muitos anos, e tudo surgiu mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando a gente aqui na consultoria, a gente foi cobrado de um cliente sobre um acesso a um certificado digital. O nosso colaborador aqui tinha acessado a caixa postal, tinha dado ciência, começou a correr prazo, e a gente tomou um questionamento, quase tivemos um litígio em relação a isso, e isso me chamou a atenção. Aí a gente identificou um problema mesmo, que a gente não conseguia ter os controles dos certificados digitais, quem acessava, o que acessava, se podia. Aí a gente começou a estudar o assunto e viu que o negócio era muito mais profundo do que do que parecia ser, ali, como o Isaac comentou no começo, né? A gente viu que se um colaborador copiasse um certificado digital que ele tinha ali para instalar na máquina dele, ele poderia levar para casa e poderia fazer o que ele bem entendesse e a gente não saberia. E diante disso, a gente desenvolveu uma ferramenta interna aqui para nós, para a empresa de consultoria, e utilizamos ela por 4 anos, internamente, só para nós. Mas daí, como a gente também no relacionamento compartilhou as ideias que a gente tinha essa ferramenta, os outros escritórios de contabilidade eles acabaram não solicitando, eu tenho esse problema, eu queria usar isso também. E a gente, no final de 2024, a gente decidiu tirar ela e transformá-la num outro produto, que daí é onde que se criou a Certo Seguro, que é a ferramenta que nós vamos falar hoje aqui. Então, assim, ela pode ser uma ferramenta de empresa, CNPJ não tão nova, mas estruturalmente ela já roda muitos anos aqui e é testada num ambiente. Então, como eu digo, a gente não é uma empresa de tecnologia que veio e criou uma solução para o mercado. Nós viemos de uma dor muito forte que criamos a solução ao contrário. Aí, pelo fato de eu ter uma das formações de tecnologia, então uniu todo o conhecimento que nós temos aqui de contabilidade, de entender como funciona esse ambiente contábil, juntamente com a tecnologia, onde a gente criou essa ferramenta que está tendo uma ótima aceitação. Deixa eu compartilhar conosco aqui o nosso mapa mental. Vocês me dizem se vocês estão enxergando, que daí a gente vai dar Tá sequência. aparecendo sim. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar hoje nossa aula com aquela pergunta que o Isaac falou. Seus certificados digitais estão realmente seguros? Nossa conversa aqui ela não vai ser uma aula de tecnologia, a gente vai falar sobre risco, reputação e responsabilidade, né?
Hoje, o certificado digital, quando a gente se fala no momento do Brasil, da tecnologia, de inteligência artificial, do governo se estruturando, automatização, plano de reforma tributária, o certificado digital ele está virando um centro de tudo, né? Hoje você precisa de certificado digital para mexer na nota fiscal eletrônica, no E-Social, nos SPEDs, no DCTF, procurações eletrônicas. E o certificado digital, ele tem uma peculiaridade interessante, né? Ele tem a validade jurídica e ele não tem como ser a situação de você falar assim, ah, não fui eu que assinei. Ele é intransferível. Então, a partir do momento que, sendo você o dono do certificado, ou sendo você delegou o certificado para uma pessoa, qualquer que seja, ou seja o seu contador, ou seja o teu funcionário interno, e houve um acesso a alguma assinatura, ele é intransferível, a assinatura é tua. E o Brasil, em média, hoje, ele está emitindo mais de 1 milhão de certificados por mês. Então, o mercado cresceu, mas os cuidados dos certificados digitais, eles acabaram não acompanhando. Então, a gente vê que ele está defasado nisso. E com mais certificados de circulação, o risco aumenta. Até numa pesquisa da Ernst Young que a gente recebeu há um tempo atrás, a gente chamou a atenção foi que um das miras dos escritórios, dos hackers, dos cibernéticos, eles estavam mirando os escritórios contábeis. E a gente foi entender, pesquisar mais a fundo essa pesquisa e a gente identificou que é porque ele era um centro de informação, né? Então, pensa, um escritório contábil, ele tem quanto dado sensível ali dentro, quanta informação valiosa para um hacker. Em vez dele acessar uma só pasta, um cliente específico, a partir do momento que ele entra no escritório contábil, ele tem acesso a 500, a 300 clientes, tem dados sensíveis do cliente ali, que ele consiga fazer os ataques de engenharia social que a gente vai conversar ali mais para frente, né? Então, hoje é um ambiente que está crescendo e como a tecnologia não está seguindo a mesma linha do Brasil, a gente está vendo brechas ali para riscos que podem acontecer, né? E aí, vamos começar hoje com uma pergunta para todos nós refletirmos. Hoje, se a gente tivesse que parar e pensar, a gente conseguiria saber o que foi feito com o nosso certificado e com os nossos clientes? Se alguém me pedisse? Olha, eu da minha parte eu não sei não, hein? Então, essa pergunta ela não tem uma resposta nem certa nem errada, ela tem uma realidade. Como nós aqui há um tempo atrás, a gente tinha essa mesma situação. A gente achava que, bom, isso não é tão crítico assim o certificado, não é tanto, nunca aconteceu até o dia que aconteceu a primeira vez. Aí é o que movimentou nós para olharmos isso como uma situação mais delicada, mais delicada, mais sensível. Aí nós vamos falar um pouco que é um dos riscos ocultos que a gente vê hoje, porque nos escritórios contábeis a gente entende que o dia é corrido, tem tanta coisa para fazer, tem certificado, tem declaração, é prazo, funcionário, eu tenho que ter o meu tempo otimizado para ter uma boa rentabilidade. E no final das contas, às vezes as pequenas coisas, elas acabam deixando de lado, porque ela não parece ser relevante no momento. Mas como a gente diz, às vezes em vez de tropeçar numa montanha, a gente tropeça numa pedra. Então, acho que é olhar isso, olhar hoje os certificados digitais ali como um risco real, né? Aí a gente vamos começar hoje com algumas perguntas ali que a gente identificou no nosso tempo de operação ali dos escritórios contábeis, né? A gente começa lá do certificado digital. Como que o teu certificado chega até o escritório hoje? Vamos ver se eu adivinho algum, se eu vou falar algum tempo e as pessoas começam a se identificar com essas situações que a gente levantou. O cliente envia por e-mail, envia o arquivo por e-mail, sem nenhum processo definido, ou seja, eu, Kleber, fiz meu certificado, vou mandar para o meu contador, dou um novo e-mail para o contador, mando o certificado e a senha. Aí o certificado fica naquele e-mail por quanto tempo, quem tem acesso àquele e-mail. Então, tem isso. Ou o cliente mandou por WhatsApp, fica no celular ou do escritório contábil, ou no celular do dono. Já pensaram que se o celular foi roubado, tem o certificado do seu cliente que está ali dentro também? Então, é uma das coisas. Ou
Em alguns casos, a gente já identificou que o pessoal vai lá, salva no pendrive o certificado, não o token, salva lá e entrega na recepção do escritório para que você consiga trabalhar. A gente pergunta, tem algum processo de recebimento, registro, confirmação? Você consegue saber quanto que o cliente trouxe o certificado digital? E o controle hoje é manual ou tem alguma automatização? Então, a gente já começa a refletir por como que chega o certificado digital hoje na empresa, né? E depois que ele chegou, nós vamos para o segundo passo. O certificado chegou na empresa e como que eu armazeno eles? Como que eu cuido desses certificados? Deixa eu ver se eu adivinho. Uma pasta compartilhada no servidor onde todos os colaboradores têm acesso? Essa daí é 95% dos escritórios que a gente implanta, é esse caso que nós identificamos. É uma pasta lá na servidor ou na máquina de alguém, onde todos os colaboradores têm acesso, venceu o certificado na máquina da pessoa que está operando, lá do colaborador está fazendo, ele vai nessa pasta, copia o certificado atualizado, passa o certificado, pega o certificado atualizado, instala na máquina e começa a trabalhar novamente. Uma outra situação que nós identificamos, em alguns momentos a pessoa tenta ter um pouco mais de maleabilidade, porque precisa do certificado, não tem um servidor, então ele acaba colocando no Google Drive ou no OneDrive, onde que se sincroniza entre toda a equipe, se a equipe vai com o computador para casa, ela tem acesso aos certificados também. Ou, em alguns casos, está no computador do colaborador, no colaborador, em alguns casos, principalmente né, empresas que eles têm bastante funcionários que trabalham em casa, eles acabam cedendo o certificado digital para o colaborador fazer o home office. Aí ele faz o home office e às vezes estragou o computador do escritório, ele pega o certificado e trabalha no dele de casa lá para acessar o ECAC. Aí a gente também não tem controle. E a senha? Onde que essas senhas elas estão anotadas hoje? Hoje a gente identifica que, em alguns casos, elas estão no nome do arquivo do certificado. A gente vê lá, Kleber Eduardo, traço senha, 1234, 123456, ou 12345678, ou 01234556. Essas senhas aí a gente pode falar que, quando a gente faz a implantação do certificado, a gente já colocou como default no sistema para fazer a implantação, porque as 80% do certificado a gente acaba importando com essas senhas. Então, é algo muito crítico. O certificado ele tem muito poder, porém, a pessoa fala, eu tenho antivírus na máquina. O certificado tem senha, mas daí coloca a senha padrão que todo mundo utiliza, né? E a gente acaba não tendo nenhum registro, né? Hoje, se a gente começar a refletir, a gente consegue saber qual colaborador que fez essa cópia? Copiou para onde esse certificado? Usou? Em que lugar? Será que ele copiou para levar para casa? Colocou no pendrive? Essas são as perguntas que a gente identifica e a gente tem na nossa cultura aqui também sempre entendeu que momento que chegou o escritório até nós, por que que ele buscou isso? Porque a gente gosta de entender o cenário do cliente, a gente entende que a gente pode melhorar a ferramenta com isso também. Então, como pré-requisito é entender. E aí a gente escuta cada história. Eu vou compartilhar algumas histórias com vocês aqui mais no final. Então, tem histórias assim que eu achava que não, nem aconteciam e realmente aconteceu. E eu separei umas 3 histórias ali para a gente compartilhar durante a nossa apresentação, né? Então, depois que os certificados chegam no escritório, como que a gente armazena eles, a gente vai para o segundo cenário. E o que que um certificado A1 a gente consegue fazer com ele? Porque hoje no ambiente contábil aqui, pelo menos dos que a gente tem conhecimento, todos utilizam um modelo A1 para trabalhar. Porque o A3, que é o token, ele acaba limitando, né? Você não consegue deixar em sistemas de coleta de notas, você tem que ficar transitando. Então, o A3, ele acaba não sendo muito útil para o escritório contábil, a não ser que for o do próprio escritório, onde ele tem as suas procurações em cima e você consegue ter um pouco mais de controle. Mas hoje, unanimemente, o A1 é onde ele mais tem o trabalho ali. Aí, o que pode fazer com o certificado A1? Acho que todos já sabem, não é uma coisa muito diferente, mas, como diz lá a aeromoça azul, né, você já sabe, mas não custa lembrar, né? A gente pode assinar documentos com validade jurídica em nome da empresa, ele pode acessar o ECAC,
o E-Social, Receita Federal, Junta Comercial. Ele pode emitir notas fiscais, retificar declarações, dar baixa em CNPJs, pode fazer procurações eletrônicas e autorizações. Esses dias eu fui entrar lá no ECAC aqui da empresa, da outra de consultoria, e tinha visto que o escritório de contabilidade tinha feito uma procuração para outra empresa. E eu tinha passado o certificado para ele. Então, depois disso, eu falei, não, agora você não tem opção, você vai ter que usar o sistema aqui, porque você começa a mexer sem eu saber nas coisas. Não faz sentido isso. Aí a gente obrigou ele a utilizar o Certo Seguro também. E tudo isso você faz com certificado digital e com detalhe. É sem que o dono saiba o que está acontecendo. Foi o que aconteceu comigo. Você faz, o dono realmente do certificado não sabe o que está fazendo. A não ser lá que você configura no Gov, lá, que toda vez que o cara acessa o ECAC, ele tem que fazer uma autenticação dupla. Mas aí você está falando só do Gov, né? Agora, quando você vai para o outro mundo, assim, ele acaba não sabendo o que acontece, né? Voltando para um outro assunto que a gente comentou ali, e por que isso é perigoso, né? Pesquisas ali da IBM, em 2024, ela demonstrou que os erros humanos e as ameaças internas, elas são mais do que 55% de todas as, os ataques, os acontecimentos que acontecem. E aí a gente começa a refletir. Quem faz isso não são hackers sofisticados, são as soluções do dia a dia. E o Brasil está no país com o maior crescimento de ataques do cibernético dos últimos anos. E os escritórios contábeis, como eu disse ali, são especialmente atrativos. Tem certificados, tem dezenas e centenas de empresas, tem um portfólio, tem CPF, tem informações sensíveis de várias empresas. E o único escritório comprometido, ele pode expor toda a sua carteira de cliente. Sobre engenharia social, que eu comentei um pouco lá no início, que faz ali da IBM, há uns anos atrás ali a gente também tinha uma outra empresa de cibersegurança ali, onde que a gente fazia muitos treinamentos sobre a tal que a gente diz que são esses 55%, que são os erros humanos. Mas não é erro humano que a pessoa erra. Isso é a engenharia social. Por que os hackers eles vão tão atrás das informações? Porque se eles conseguem os dados sensíveis das pessoas, sabe onde que você tem conta, sabe os teus dados sensíveis, eles entram com as pessoas ou com e-mails falando situações tão reais que as pessoas acabam falando, não, para o cara saber disso daqui, tem que ser real, ele não tem como saber essa informação. Aí, com essa base de informações que ele consegue fechar, ele trabalha na mente humana da pessoa. E a pessoa acaba levando a clicar no link ou fazer alguma ação que é onde que permite o hacker entrar. Então, como a gente vai falar de segurança, na época lá, quando a gente fazia gestão, assim, hoje os sistemas de cibersegurança, eles são muito sofisticados. É muito difícil um hacker chegar e entrar direto numa empresa que tem algum firewall, que tem algum filtro de conteúdo, que hoje é muito padrão. É muito difícil. Por isso que eles batem muito na engenharia social, porque daí quando ele trabalha na mente do colaborador e o cara clica no link ou faz alguma ação que ele pede, aí ele faz o que a gente abre, que bate aquele backdoor, aonde que ele abre a porta, aí com a porta aberta, ele passou pelo firewall, logo o hacker tem acesso à máquina. E depois que entrou na máquina, aí ele consegue copiar tudo e fazer tudo. Então, por isso que a gente fala hoje que os hackers eles estão indo muito em cima de comprar dados para poder trabalhar em cima da engenharia social. Então, hoje, a gente fala que o nosso fator maior não é a segurança, não é a tecnologia, ainda são as pessoas. Mas não são porque elas são de má fé, são porque elas são, na rotina do dia a dia, elas estão tão focadas em entregar que se vem alguma informação, ela tem que tomar uma decisão rápida, ela faz aquela validação que o cérebro faz rapidamente. Ó, tem isso, fez isso, para saber isso, então é verdade. Bom, é assim que passa. E aí um ponto cego e perigoso que a gente fala, né? O ECAC, se você olhar através das APIs, você consegue saber que momento que foi acessado ali, ou ele diz o IP da máquina que foi acessado, mas ele não diz quem usou, o porquê que usou, que horas que usou e o motivo que foi usado. E para você ter esse acesso aí, também é só via API de computação. Pode deixar aqui. Ele não diz qual a máquina, qual o horário,
e nem se foi um arquivo que foi copiado. E, sem rastreabilidade, qualquer uso indevido, ele se torna invisível ao gestor. Então, ter uma informação ou ter ela irrelevante é a mesma coisa que não ter. E o gestor é sempre o último a saber. Isso daí é fato, né? Ele só descobre depois que aconteceu o problema. Então, vamos nos compartilhar dos casos ali. Nós separamos 3 casos ali que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês quiserem abrir para fazer algumas perguntas, a qualquer momento pode chamar ali, a gente está disponível depois também, em qualquer momento. Então, nós queremos compartilhar um caso aqui para nós, que esse foi um caso que aconteceu logo quando a gente implementou a ferramenta. A gente usa ainda com prova social, que a gente falou advogado e os 580 mil. Então, contexto. Isso não foi um caso, esse que foi o caso que a gente escolheu para contar. Esse é um caso que aconteceu ali, acontece várias vezes, assim. Esse eu posso colocar que a cada 3 a 4 meses, assim, a gente vê uma situação desse tipo que o pessoal compartilha, né? Contexto. Escritório contábil, atende um cliente, relação de confiança estabelecida. Normal. Aí o cliente ele fez um trabalho de uma questão fiscal, contratou um advogado, ou em alguns casos, empresas de consultoria, e o que a empresa de consultoria precisa, ou o escritório de advocacia precisa para fazer o trabalho? Precisa do certificado digital. Ou seja, o cliente envia o certificado digital para o contador fazer contabilidade, fazer o quê? Mas o contador nem sabe a operação. E o cliente também tem acesso ao certificado que é dele. Passou para a consultoria e para o advogado fazer isso. O advogado precisou retificar uma DCTF, ele tinha levantado um crédito lá e retificou uma DCTF que reticou errado, sem consultar o escritório, sem consultar o cliente, acabou fazendo isso. O que aconteceu? Gerou um débito, 580 mil, e o cliente ligou. Para quem você acha que o cliente ligou primeiro? Contador, isso é fato. Qualquer problema que ele liga, contador. Nesse caso, esse cliente aqui, ele já tinha um certo seguro. Ele foi um dos nossos primeiros clientes. Então, o que estava em jogo? Sem rastreabilidade, seria a palavra do contador com uma desconfiança do cliente, que é o que mais acontece. Tem uma construção, uma reputação de anos com o cliente, de confiança. Sem informação, fica aquilo que aconteceu com a gente aqui no começo. É palavra de um contra o do outro. E durante esse período, você fica, fui eu, não foi, não sei, vai rastrear, não tem informação, então como que eu consigo provar que não fui eu? Aí foi como a gente resolveu isso, por isso que ele compartilhou o caso, assim, muito feliz do dia, porque no mesmo instante que é quando que o cliente ligou e questionou, ele abriu lá, tirou um sistema, filtrou a data que tinha sido acontecer e tirou uma evidência e falou, ó, nós temos aqui a evidência que não foi o nosso escritório que fez esse acesso, nem foi utilizado o certificado aberto nesse período aqui, então não foi nosso. O cliente, ele, normalmente quando ele vê um relatório de um sistema, ele acaba não tendo mais o que argumentar. Daí virou a palavra dele contra uma evidência. O que a gente aprende com isso? Ter rastreabilidade não é frescura, é proteção. O escritório não errou em nada, ele estava trabalhando em paz lá. Só que por um meio do mundo hoje que está acontecendo, e está acontecendo muito, porque hoje com esses aumentos de impostos, vindo reforma tributária, então a gente vê um movimento muito grande dos empresários buscando alternativas tributárias, então, e a gente também vê chovendo empresas de consultoria e advogados que são fraudulentos, aquela operação dos supermercados agora, teve as de combustível, então assim, e o cliente ele passa, porque ele não tem a consciência do certificado digital, ele acha, o cara vai fazer só isso, só vai fazer isso, e coloca o cliente em risco, e quando dá o problema, o cliente esquece dessa consultoria, porque é uma consultoria que veio e apareceu em 1 ou 2 meses, mas o escritório de contabilidade ele tem uma relação de anos, e ele sempre lembra que ele enviou o certificado para o contador. E quando nós falamos contabilidade, acho que o nosso maior ativo aí que a gente fala é a confiança. Então, assim, manter a confiança com o cliente é o nosso maior ativo. Então, para nós aqui, a gente entende que ter uma evidência ela é muito importante. Então, compartilhamos o caso 1 que aconteceu.
Agora, o caso 2, esse aqui foi mais recente. Esse aqui eu cheguei a dar risada quando o Guilherme, que é o nosso gerente de produto, veio e me contou. Contexto. Escritório contábil, médio porte, 30 colaboradores. Certificado ficava na pasta servidor, acessível a todos. Padrão. Check. O colaborador foi desligado após o entendimento com a gestão. Normalidade do dia a dia. Saiu insatisfeito e levou uma cópia dos certificados. Isso é uma coisa que a gente não consegue saber. Se o cara copiou antes, se ele copiou depois, se ele já tinha isso em casa, estava de má fé, a gente não sabe. Então, mas ele tinha uma cópia do certificado digital. O que aconteceu? Dia depois do desligamento, tinha acesso ao certificado digital, o escritório não sabia que ele tinha cópia, então ele nem cancelou. E outra, ele nem vai cancelar. Você pensa, demitiu ou desligou um colaborador, você tem 300 certificados digitais, você vai cancelar os certificados digitais? Ter o teu escritório, teus clientes? Não vai. É muito difícil. Mesmo que você cancelar, ele demora 48 horas. É um processo muito complicado. O cara entrou na Receita Federal e usando o certificado do próprio escritório contábil e foi lá e deu baixa do CNPJ do escritório. O escritório só descobriu quando foi tentar emitir nota e disse que o certificado que o CNPJ estava inativo. Então, consequências, CNPJ inativo, não conseguia emitir notas, os clientes impactados, porque ele tinha procuração, então, a partir do momento, ele não conseguia mais nem trabalhar para os clientes dele. Quem ele tinha o certificado digital, porque em alguns casos, quando ele é MEI ou um escritório muito pequeno, ele acaba só trabalhando com a procuração, ele não acaba trabalhando com o certificado do cliente. Então, os que tinham só a procuração não tinha nem o certificado para continuar trabalhando. E o processo de reativação, burocrático, demorado, caro, e aí é uma coisa que a gente conversa aqui. Tem colegas meus que dizem que não tem colegas meus aqui que dizem que a gente consegue reativar CNPJs, mas nada de um dia para o outro. Então, assim, no mínimo, esse cara ficou 60 dias sendo CNPJ. O que provavelmente ele fez? Abriu um outro CNPJ rapidão, começou a trabalhar por ele. Mas, trabalho ruim. Vamos olhar caso a caso o que poderia, o que pode ter acontecido com esse problema. Ele não tinha nenhum processo de revogação no desligamento, ou seja, saiu uma pessoa, você não tinha um processo definido de revogação do certificado. Os certificados ele ficava acessado a todos, sem extinção de função, sem hierarquia, sem log de acesso, não tinha como saber se esse colaborador tinha feito, não tinha feito, tinha copiado, não tinha. E a demissão é um evento previsível, né? Uma vulnerabilidade era conhecida, mas nunca foi endereçada, que a gente falou. Nada de outro mundo que não aconteça em todos vocês que têm empresa aqui. Isso pode dizer que todos. O que a gente pode aprender com isso daí? Toda demissão ou desligamento é um risco quando tem certificado digital. Ainda mais se ela não é um desligamento que é natural. Normalmente teve algum dissabor, né? Porque as pessoas, às vezes, quando estão num momento do calor da emoção, ela toma decisões que não são dignas, né? Pessoas, controle de acesso não é desconfiança, é sobre processo que a gente fala, né? A pergunta não é se seus colaboradores eles são honestos, é o que acontece quando um deles deixa de ser. É o que acontece. E um terceiro caso, esse aqui a gente descobriu internamente aqui, foi um dos motivos que nos levou a gente criar um módulo de bloqueio dentro do ECAC e dentro do e-social. A gente conseguiu separar eles, porque dentro do ECAC, dentro do e-social, a gente tem submódulos. E às vezes o colaborador ele precisa ter aquilo para trabalhar, mas ele não precisa ver aquilo. Então, dentro do ECAC e do e-social, a gente acabou trabalhando nesses dois especificamente para ter uma gestão melhor. E foi tudo porque a gente teve um problema bem grave aqui num período atrás. Aí, como que é o caso 3? Quanto meu colega ganha? Acho que agora, só pelo título, todo mundo já deve ter se localizado aqui, né? A gente fala que é um caso silencioso e provavelmente muito frequente. Ele não envolve demissão, não envolve cliente, não envolve fraude financeira. Acontece no dia a dia, por curiosidade, sem que ninguém perceba. E é um tipo de situação que raramente vem à tona, porque o alerta não é imediato. O que acontece com isso, né? O que a gente
O que a gente começou a pegar aqui? Colaboradores, eles utilizam o certificado digital da empresa para acessar o E-Social. Com acesso ao social, eles conseguem visualizar a folha de pagamento de toda a empresa. Então, ele vê o Isaac tem o salário, ele tem acesso ao social, ele vê o salário do Isaac, daí ele vê o salário do Kleber, daí ele vê o salário de todo mundo, vê os benefícios e não precisa invadir nada, o certificado já está disponível, é normal, é só clicar e acessar. Está lá mexendo no social, vê lá a folha de pagamento, deixa eu dar uma olhada. Né? E por que ele parece mais grave do que parece, né? Isso gera aquela situação em que o funcionário acha que está ganhando pouco porque o vizinho ganha mais. E você acaba perdendo funcionários com bom potencial para o futuro, né? Isso é uma coisa mais... Isso é uma coisa um pouco mais psicológica que eu vou comentar aqui embaixo, porque o impacto ele vai muito além do jurídico, né? Então, quando a informação vaza, gera um clima interno de conflito. Porque, assim, a gente aumentava o salário de uma pessoa aqui, acho que não dava. No outro dia, o outro já vinha pedir aumento de salário. Mas como assim? Como assim? Tipo, que é aquele negócio. Não me importa quanto que eu ganho. Agora, se meu vizinho ganhar mais, não pode. Então, não pode. Daí os caras vinham. Eu falei, mas de onde que eles estão sabendo isso? Daí eu comecei a desconfiar das pessoas. É você que está passando o salário, né? Não, não é, não é. Aí, num dos estudos que eu fiz há um tempo atrás ali, ele, lá de Harvard, uma moça bem conceituada de neurociência lá, ela bateu um assunto que para mim fez total sentido, né? Ela mostrou que as pessoas elas não se importam com o quanto que ela ganha, desde que os outros colaboradores eles ganham as mesmas coisas. E daí a gente vai no efeito que as pessoas elas gostam de estar no ambiente onde eles são todos de comunidade. Então as pessoas é assim. Então daí volta, por isso que tem aquele ditado, se destaca, ele é martelado. Então, as pessoas gostam de viver nessa comunidade. Aí a gente fez, e dentro que ela colocou isso, não é a renda que define a satisfação da pessoa, é a comparação. Ver o salário do colega transforma um salário justo num salário injusto. O gestor não sabe nada do que aconteceu, porque ele não tem log, sem registro, não sabe investigar. E quando o colaborador vai embora, aí às vezes ele sabe, aí pode virar um problema externo, que o colaborador sai, ele fala para todo mundo lá, porque ele saiu de mal com a empresa, e acaba comentando com isso. Isso é uma vivência que aconteceu conosco aqui, até a gente implementar aqui internamente. Aí, o que a gente pode aprender com isso, né? O risco é interno, não precisa de má intenção para existir, basta uma ausência de controle e a curiosidade, fórmula perfeita. O resto, o ser humano faz sozinho. Sem rastreabilidade, o gestor nunca vai saber. Então, separei esses três casos ali. Tem inúmeros casos. Tem casos de hacker invadir escritório contábil, copiar todos os certificados. Assim, quando numas próximas aulas eu vou trazendo outros casos ali para gente achar que isso nunca acontece comigo, como eu digo, né? Vamos falar um pouquinho do escritório das pessoas aqui, como que a gente pode dar uma analisada, aumentar o nível de consciência, ou fazer um momento de autorreflexão, de olhar para dentro do seu escritório, ver se faz sentido algum desses pontos, né? Aquilo que a gente comentou lá no começo. Como que você recebe certificados digitais? Recebe seus clientes? Existe algum processo definido? Eles ficam armazenados aonde? Quem tem acesso? Existe algum repositório? Então, a gente tem que começar a mapear todo o processo. Controle de acesso. Todos os colaboradores têm acesso a todos os certificados? Tem alguma coisa segmentada? Se você desligasse alguém hoje, quanto tempo demoraria para tirar o acesso de todos os certificados do seu colaborador que ele tem? E como você tem certeza que nenhum ex-funcionário tem acesso a algum certificado digital hoje? Se a gente parasse e pensasse, a última pessoa que eu desliguei, você consegue afirmar que não, ela não tem, mas com evidência. Não só uma intuição, porque a intuição, o ser humano tem uma intuição boa, né? Mas a gente trabalha bastante com evidência. E a senha dos certificados, ela fica onde? Só uma pessoa conhece, é alterada, é uma senha difícil, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Daí, sobre rastreabilidade, consegue saber quem que acessou os certificados nos últimos dias, o que foi feito?
Aí volta aquela pergunta que a gente teve aqui. Se um cliente questionasse uma movimentação agora, você teria essa evidência? Conseguiria gerar algum relatório para passar para ele? E também tem uma outra situação aqui que a gente pega aqui também, que a gente coloca que saindo um pouco da segurança e do monitoramento, a gente encontrou uma outra vertente de produtividade. A gente fala que daí ela é os vencimentos e o seu ciclo de vida. Porque normalmente, como a pasta tá, os certificados estão na pasta lá compartilhada, tem a planilha com o nome do certificado, CNPJ, senha e data do vencimento. O que que a gente nota que já aconteceu em alguns casos? A gente já pega ali escritórios que o cara está gerenciando 2.000 certificados, 1.500 ali, escritórios grandes ali, a gente pega nesse caso. É uma pessoa gerenciando vendo o certificado, aí em algum momento ela esqueceu de atualizar a planilha, ó, a data do vencimento do certificado do Kleber era 7/5/2006, ela colocou 7/8 de 2026. Aí hoje eu fui acessar o certificado já estava vencido, tinha alguma declaração para passar, tem que ligar atrás do Kleber, só que o Kleber está numa reunião, não pode agora, e gera todo aquele caos. Então, a partir do momento que os certificados eles estão todos em alguma plataforma ou estão numa forma, você consegue ter um ciclo de vida melhor, com antecipação, com alertas, você consegue ter uma gestão e é muito mais fácil você gerir 500, 600 certificados entre pessoa física e pessoa jurídica, que é muito caro nos contadores, né? Você pensa que normalmente na contabilidade o cara tem 200 clientes. Então, ele tem 400 certificados, que ele tem ou do certificado e provavelmente tem do administrador da empresa também, né? Então, a gente tem essa questão do ciclo de vida sobre que a gente controla, e dá para controlar quando você começa a utilizar a ferramenta, né? E aquilo que a gente pode falar, que a gente organiza quando a gente faz um trabalho de gestão, a gente não simplesmente vai lá e coloca uma ferramenta, a gente aumenta o nível de consciência e define um processo que é para você ter todo um fluxo de maior segurança, né? Então, dentro dos processos dos escritórios que a gente coloca, estão mais organizados hoje, a gente cria um canal único para receber os certificados. Os certificados eles não chegam mais por e-mail, por WhatsApp, por nada. Ele tem um canal seguro para chegar esses certificados, ou seja, não adianta você ter toda a tua proteção ali dentro e o certificado ele acaba vindo de qualquer jeito. Então você tem uma proteção, mas tem uma falha na entrada, né? A gente tem um registro automático e confirma o recebimento do cliente. Então, assim, a gente tem uma transparência desde o início, né? Centraliza os certificados num lugar só, então ele não fica em pastas compartilhadas, eles ficam num ambiente seguro, onde que está criptografado, ou seja, mesmo que se tiver uma invasão hacker ou acontecer alguma coisa, o certificado ele está protegido, ele não está exposto, né? A gente consegue se criar um acesso personalizado, ou seja, você tem 300 funcionários, mas o funcionário tal pode ter esse acesso, o funcionário tal pode ter aquele, eles acabam segregando. Isso não é obrigatório, mas tem pessoas que gostam dessa segregação, dá para fazer, então tem um controle de permissão para o usuário, né? Automaticamente, quando um colaborador ele sai, acesso a marca inativo, todo certificado ele já saem do poder de utilização, porque ele não tem um certificado digital na máquina dele, ele tem um acesso para ser utilizado. Então, se você dá o certificado, para você retirar, você tem que ir lá e pegar ele fisicamente e torcer para ele não ter copiado antes. Agora, se você dá um acesso, ele não tem um arquivo, você só dá o acesso e cancela o acesso. É bem simples, né? Então, assim, saiu, inabilitou o usuário, todos os acessos são instantaneamente removidos e retirados. Temos toda uma rastreabilidade do que acontece dentro do coisa, do que pode bloquear. A gente ainda tem algumas situações que o cliente quer que bloqueia mesmo, para não utilizar. Tipo, você não pode assinar documentos, você só pode transmitir SPED. A gente consegue chegar no nível assim, então você tem uma gestão bem legal disso, né? E monitoramento de vencimentos, que a gente comentou antes ali, a gente consegue ter todo um 360 do certificado digital. E aí a gente vem para um relatório sobre demanda, sobre LGPD, segurança, e numa próxima aula a gente vai falar sobre LGPD e escritórios contábeis, que é um assunto que
eu sei que a gente entende o cenário do Brasil, mas a lei está lá e a lei ela não é imune de multa em como que a LGPD trata o certificado digital, sendo um dado sensível, né? Então, é um outro tema que eu vou trazer aqui numa próxima aula, mas já identificando se é escritórios que querem ter compliance, querem ter gestão, então a gente consegue cumprir leis e certificações através da ferramenta da gestão. Então seria isso, pessoal, para a gente fazer um bate-papo ali, de apresentar ali como que funciona a questão do certificado digital, é, escritório de contabilidade, até própria empresas, né? Porque a empresa, às vezes, ela tem seus colaboradores, tem o cara do RH, da contabilidade interna, então tem N cenários. E até alguns escritórios de advocacia mesmo já utilizam aqui nós, porque o certificado, às vezes o pessoal passa o token, ou ele quer o A1 para ir para frente, então, assim, fora do core business a gente está tendo aceitação. Eu quero abrir para não sei se o Isaac quer comentar alguma coisinha, ou abrir para alguma outra pergunta, e a gente está à disposição. Show de bola. Olha lá, a ZW já quer conhecer a ferramenta, eu passo o contato de vocês aqui, tá bom? Passa lá o link para Eu eles. vou já passar o seu. Quer que eu passe seu contato ou algum contato especial, Kleber? Para o pessoal falar contigo. Vou fazer o seguinte, eu vou te passar ali no WhatsApp, logo em sequência aqui, Isaac, o contato da equipe, que daí ele vai direto para o comercial ali, o pessoal já faz o Perfeito, atendimento, já então, agenda mais entra no rápido, fluxo né? certo, eu E já eu vou encaminho falar. logo em seguida ali. E assim, gente, eu vou falar a minha opinião, a minha percepção. Essa questão de certificado, como eu falei lá no começo, eu achava que era uma questão, assim, totalmente tranquila, segura, que assim, a gente tem esse hábito mesmo de compartilhar as coisas pelo WhatsApp, de compartilhar as coisas pelo e-mail, só que e quem tem controle é isso? E quem está utilizando? A gente confia nas pessoas que estão na gente? Confia, mas infelizmente, casos podem acontecer. E aí o que acontece? O escritório acaba se tornando responsável por isso, e ainda a gente nem falou de LGPD, mas vocês já começaram a ficar com a pulguinha pensando nas diversas coisas que tem por trás disso. Ter alguma solução que traz mais tranquilidade, principalmente segurança sobre isso, com certeza vai te ajudar. Eu achava de coração, achava que o certificado não tinha BO, era tranquilo e tal, mas depois desse papo aí que a gente teve, depois que eu vi os casos, aí eu entendi. E eu vi que realmente é uma questão que precisa ser protegida, até porque na hora que apertar, quem vocês acham que o empresário vai cobrar lá do outro lado? O contador. Isso mesmo. E às vezes nem é culpa sua ou nem é culpa da sua equipe, mas foi roubado um celular, como o Kleber trouxe lá atrás. E aí? E o seu colaborador tinha lá o acesso, estava no celular, e agora? Quem que é responsável? Até você explicar que focinho de porco na tomada, como diz o ditado, aí, meu filho, já correu o processo, já foi toda a situação com o cliente, e isso é só uma das questões. E não é querendo causar medo em todo mundo, nem nada disso. Não, são questões realmente de segurança, de compliance, que são importantes para a empresa, para que você se previna e não tenha dor de cabeça. Kleber, agradeço de coração mesmo, pelo conteúdo. Foi útil, pessoal? Ajudou? Vocês descobriram coisas que vocês não estavam vendo aí? Comenta aí, ó. A Vanessa, sim. A Vanessa até teve uma hora que fez uma carinha ali de susto que eu vi, né, Vanessa, com relação ali a uma questão. De coração, obrigado, gente, por participar. Obrigado, Kleber, pelo seu tempo também, que é corrido. Kleber, assim que você me mandar o contato, eu vou mandar lá no grupo, tá, pessoal, do Contador no Topo, para que vocês entrem em contato para conhecer um pouco mais sobre a ferramenta, ver como ela pode te ajudar no dia a dia. A gente vai ter uma frequência aqui de encontros com o Kleber, que ele vai trazer conteúdo, como vocês podem proteger, coisas que vocês podem estar fazendo, sem só envolver também a plataforma, mas também no dia a dia. Cuidados que você precisa ter, referente principalmente a certificado digital, que a gente sabe que a gente usa, ajuda muito, né, a não ter dor de cabeça com o Gov, mas a gente precisa ter esses cuidados, tá bom? Eu mando para você no grupo da ZW, tá? Que eu sei que eu tô no grupo da ZW aqui do WhatsApp, eu mando para você, tá bom? Gente, brigadão. Vamos tirar nossa foto final aqui? Vamos. Tirar nossa foto, e aí o Kleber já também deixa o recado final dele. Deixa eu liberar aqui. Boa. Vamos lá. Deixa eu só passar a mensagem. Aí, 1, 2, 3 e... Aí, foi. Kleber, qual o seu recado final, meu amigo? Estou num movimento muito forte aqui, sofri a dor aqui como empresário e o meu momento agora é aumentar o nível de consciência, né? Então, trazer, porque assim, como a gente conversou com vocês, a gente conversa com os outros contadores que são parceiros aqui, né? Então, a outra empresa que eu trabalho, que ela já tem 50 anos de mercado, sou diretor aqui já há mais de 20 anos, então a gente tem bastante contatos com o escritório de contabilidades, né?
E quando a gente começou a fazer a conversa ali, a gente validou com 20 parceiros nossos ali, era unânime. Eu falei, não pode, não podemos deixar assim, né? Uhum. Então, esse é o nosso movimento. A gente vem movimentando, como o Isaac comentou ali nas próximas aulas, a gente vai falar sobre gestão. Nem sempre é só o ferramenta, mas o conceito, né? Que você pode gerir isso, porque se você tomar alguns outros cuidados, você já consegue ter uma proteção. Então, não necessariamente precisa da ferramenta. Você consegue ir ajustando. A ferramenta fica mais fácil, né? Mas, assim, o trabalho nosso aqui é um aumento de consciência mesmo, é aprendizado mesmo, é uma aula mesmo. Perfeito. Obrigado a todos, gente. Tenham todos uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira abençoada de muito trabalho, muitas coisas boas. Precisando, estamos à disposição e até a próxima aula, gente. Até a Fiquem com próxima. Deus. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. tchau. Igualmente.